Olá, terceiro ano! E então, vamos lá para a nossa aula de hoje, né, gente? Vamos começar falando com o Senhor, certo? Daí onde você está, na sua casa, você vai fechar os seus olhinhos e agora nós vamos falar com o Papai do Céu, tá bom, gente? Vamos lá? Senhor Jesus, muito obrigado por mais um dia. Obrigado pela noite de sono. Nós queremos te agradecer pelo nosso alimento, nós queremos te agradecer pela nossa família, por ter cuidado de todos nós. Senhor, muito obrigado por tudo que tu faz, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável para nós. Fica com nós em mais esse dia, em nome de Jesus. Amém. E aí, terceiro ano, quem é que lembra do versículo da semana que nós estamos todo dia repetindo? Vamos lá? Vamos lembrar aqui com a professora, fazer a leitura do nosso versículo, que ele está em Gênesis 3:9, tá? E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Né? Gênesis 3:9. Esse versículo faz parte da nossa aula de educação cristã da semana, tá? Então, no decorrer da semana, a gente vai ficar repetindo ele até que você consiga memorizá-lo, condicionar melhor. Tá bom, terceiro ano? Vamos lá para a chamada. E eu espero que estejam todos presentes. E aí, colocaram lá o nome de vocês nos comentários? A professora vai verificar daqui a pouquinho para dar presença aqui no diário, tá bom, gente? Atenção para a chamada, tá bom? Ana Beatriz Cordeiro, tudo bem, Ana Beatriz? Ana Beatriz Batista, Arthur Leão de Oliveira, Caio César Almeida, tudo bem, Caio? Carla Andréia dos Santos, Carla Beatriz Dutra, Esther Ribeiro, Gabriel Henrique, tudo bem, Gabriel? Júlia Maria Gomes, Lara da Silva Martins, Letícia Penaforte, Lucas Davi de Andrade, Manuela Cruz Noronha, Pablo Cristian de Oliveira, Pedro Davi Silva, Pedro Lucas Farias, Sofia de Souza, Vinícius Caleb, tudo bem, Vinícius? O Wellington Farias e a nossa querida Radassa Thaís de Carvalho. Está todo mundo presente? Muito bem, terceiro ano. E então nós vamos para a nossa aula de hoje. E qual é a disciplina que nós vamos começar a aula de hoje? Ciências, né, gente? Está aqui, olha. Ciências. E qual livro, professora, que a gente está trabalhando, para que eu não fique confusa e pegue o livro errado lá na minha caixa? É esse livro aqui, tá, gente? Volume 1, tá bom? Que é o primeiro bimestre. É esse livro que nós vamos trabalhar agora no primeiro bimestre. O que você vai fazer? Você vai abrir o seu livro na disciplina de ciência. Procure aí pela cor, que você vai ver no cantinho da sua folha, é na cor verde, tá bom? Ciência está lá na cor verde, procura aí pela cor, na página 2, tá? Acompanhe aqui. Você vai ver essa obra de arte, isso aqui é uma tela que foi pintada, tá bom, gente? Pela autora, quem pintou essa tela foi a Bárbara. E você vai poder verificar alguns animais aqui nessa tela. Você conhece algum desses animais? Você já viu aqui na floresta amazônica algum desses animais? Ou você conhece porque você viu essas imagens pela televisão e já viu esses animais em algum filme, alguma coisa. Aí o que você vai fazer? Você vai observar essa tela a princípio. E aqui embaixo, no final da folha, nós temos 3 questões, tá? Que nós temos aqui a primeira, segunda e terceira questão. E essas questões, elas deverão ser copiadas no seu caderno de ciências. Eu sei que você já separou seu material, já está aí do seu lado seu caderno, seu lápis. Professor, eu preciso copiar o cabeçalho? Precisa, tá bom? Coloca o cabeçalho, aí na sequência você vai copiar as perguntas. Mas, prof, como é que eu vou saber responder essas perguntas? As perguntas que estão aqui na primeira, segunda e terceira questão, elas são referentes a essa tela, tá bom? Essa imagem que está aqui. O que você vai fazer? Você vai observar essas imagens e vai responder as perguntas, tá bom? Conforme você for lendo, você vai ver que tem tudo a ver
as perguntas com o que está aqui nessa imagem, tá? Na sequência, nós vamos aqui para a nossa página 3, onde vai falar sobre o modo de vida dos animais, tá bom? A professora vai ler aqui um pouquinho para vocês, tá? Diz o seguinte aqui na nossa página 3, modo de vida dos animais. A obra de arte, que é a obra de arte que você já observou lá na página 2, Bichos da Floresta, representa uma grande diversidade de animais que existem na natureza, certo? Os animais são seres vivos, eles nascem, crescem, podem se reproduzir e morrer. Cada animal apresenta características únicas e está adaptado ao ambiente em que vive. Como assim, professora? Gente, cada animal ele vive em um habitat diferente, em um lugar diferente. Por exemplo, aqui no Amazonas, é bem comum a gente ver, ouvir falar e ver na televisão a onça pintada. Então a gente sabe que aqui na Amazônia existe a onça e que ela habita aqui. Mas você já viu se existe leão? Você já viu alguma vez leão aqui na floresta amazônica? Não, né? Porque o habitat do leão é diferente do habitat da onça. O leão a gente já vai ver lá para a África, né? Então aqui no Amazonas é comum a gente ver o quê? A onça pintada, né? A onça parda, mas não o leão em si. Então é isso que ele quer dizer. Cada animal, ele vive em um habitat diferente, tá bom? Aqui na sequência. Nesse capítulo, você vai estudar os diferentes modos de vida dos animais, ou seja, os lugares onde vivem, como se locomovem, o que se alimentam e como se reproduzem. Olha que interessante, a gente vai acompanhar toda a vida dos animais, desde quando ele nasce até a sua morte, tá bom? E o habitat, como eu havia falado para vocês, cada animal ele vive em um lugar específico, no ambiente, onde se encontra alimento, proteção, e este lugar é chamado habitat, que é onde ele se sente protegido e onde ele vive. O habitat de muitas corujas, por exemplo, que é essa imagem que você está vendo aí na sua página 3, tá bom, terceiro ano? Então, gente, vocês podem observar, aqui na nossa imagem nós temos quem? A dona coruja, é o corujão, né? E onde é o habitat da dona coruja? Geralmente as corujas, elas habitam em árvores, né? Por que elas habitam em árvores? Porque lá ela se sente protegida, ela pode ver de longe as suas presas e elas ficam protegidas dos predadores, né? Ali ela faz a sua casinha na árvore e lá ela fica protegida. Então, geralmente, o habitat do corujão é em árvore, mas tem a coruja que ela faz o buraquinho na terra também, tá, gente? E elas moram lá embaixo daquele buraquinho. Mas, geralmente, normalmente, se encontra aqui na floresta amazônica as corujas que moram nas árvores, né? Elas criam as suas casas, fazem as suas casas nas árvores, e ali elas se sentem protegidas e protegem também os seus filhotes, né, dos predadores. Aqui na nossa próxima página, você vai fazer leitura da página 3, tá bom, gente? Aqui na nossa próxima página, ele diz o seguinte: além do corujão mateiro, existem outros animais que vivem em árvores, como o bicho preguiça, a serpente. Você conhece algum desses? Como a perereca. Perereca, professora? Ela vive nas árvores também. Insetos e várias espécies de macacos e aves. Portanto, os animais podem compartilhar o mesmo habitat. Animais diferentes, de espécies diferentes, né? No solo, que outros animais, além da coruja buraqueira, lembra que eu te falei que tem alguma coruja que faz o buraquinho na terra e ela entra e fica morando lá? O nome dela é coruja buraqueira. Olha que interessante, né? Você vai encontrar essa informação aí no seu livro, tá bom? Elas compartilham esse habitat. Observem na obra Bicho da Floresta, novamente, e identifique os animais que vivem no solo. Lá você vai poder identificar animais que vivem em árvore, em solo, tá bom? Terceiro ano. Aqui na sequência, nós temos o quê? Uma perguntinha que você também vai copiar no seu caderno e responder.
A pergunta diz o seguinte, já que ele está falando do habitat dos animais, o que seria o habitat? Seria a casa onde eles moram. E a pergunta diz o seguinte, e nós, seres humanos, em que habitat nós vivemos? Aqui está dizendo que você tem que conversar com um colega. Mas como nós não estamos em sala de aula, você vai fazer o quê? Você vai compartilhar a sua resposta no seu caderno e vai pedir para o papai ou para a mamãe fazer aquela foto e enviar para a professora, tá bom? Na sequência, nós temos mudança de domicílio, é quando muda de casa, muda o habitat desses animais, né? Você vai fazer a leitura desse pequeno texto. E o que mais eu tenho que fazer, professora? A sua atividade segue aqui na página 5. A primeira questão, você vai pesquisar como assim? Você vai pedir para o papai, para a mamãe, ajudar você nessa pesquisa. Você vai fazer uma pequena pesquisa, tá bom? E vai responder também no seu caderno. Essa primeira questão, tá, gente? Você vai pesquisar e responder no seu caderno. Aí nós temos aqui a segunda e a terceira. E nós temos a quarta questão. Essa quarta também vai ser copiada no caderno. A segunda e a terceira pode ser respondida aqui no próprio livro. Tanto é que tem um espacinho para você responder, tá bom? Essa é a nossa atividade de ciências, tá? Para iniciar o ano letivo de 2021, o primeiro assunto do primeiro bimestre, que está lá no seu livro, tá bom, gente? No volume 1. Você vai abrir lá na página 2 de ciências, verifica pela cor. Quando eu me refiro à cor, é essa coisinha que tem aqui embaixo, tá? Cada disciplina é representada por uma cor. Ciências é pela cor verde. Aí você vai verificar, vai ter as questões que você tem que copiar, que a professora já falou, que estão lá na página 2, se não me engano. Lá na página 2, primeira, segunda e terceira questão, você vai copiar no seu caderno, tá? E aqui na página 5 você vai copiar a primeira questão, porque você vai fazer uma pesquisa e responder essa pergunta que ela está fazendo aqui na primeira questão. A segunda e a terceira você vai responder no próprio livro e a quarta também vai copiar no seu caderno, tá? Copiar e responder, tá, gente? Não é só copiar, não. Copiar e responder. E assim finaliza a nossa aula de ciências, onde nós falamos sobre alguns animais e os tipos de habitat, onde eles moram, como eles vivem, né? Mas em outras aulas nós vamos ter esse assunto um pouco mais explanado e um pouco mais aprofundado a respeito desse tema, tá bom, gente? Então essa é a nossa aula de ciências, tá? E então, a nossa aula de geografia, você vai procurar pela corzinha, uma cor vermelho escuro, quase cor de vinho. Vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Aqui, olha. Procura aí a disciplina por essa cor, tá? E vai estar escrito geografia, tá bom? Aí o que você vai fazer? Você vai abrir aqui na página 2 a cidade e o campo, certo? E nós vamos fazer um pouco da leitura do nosso material. O que diz aqui? A formação como espaço geográfico é ocupado assim como de modo na vida das pessoas que vivem nela. Define os diferentes tipos de paisagem. Gente, vocês percebem que aqui nós temos duas paisagens diferentes? Nós temos o quê? A paisagem rural, né, que é o campo, e nós temos a paisagem urbana, que é a cidade, logo aqui no canto, né? Aí tem uma perguntinha aqui para você, tá bom, terceiro ano? Ele diz o seguinte: observe as paisagens retratadas nas obras de arte a seguir, que é essas duas que eu mostrei para vocês. A primeira pergunta que você vai copiar e responder lá no seu caderno: com qual obra de arte o lugar onde você mora é parecido? Onde você mora parece com o campo ou com a cidade? E então, você vai responder, tá bom? Segue mais 3 perguntinhas. Nessa aqui são 4. A primeira, né, que é o lugar onde você mora, ela aparece com o campo ou com a cidade? Aí tem mais 3 perguntinhas que você também vai copiar, que dá um total de 4 perguntas, tá bom? Vai copiar no seu caderno de geografia, tá, gente? E responder, tá bom? As perguntas que são formuladas, geralmente, quando vem uma imagem, uma obra de arte, as perguntas que vêm aqui embaixo, geralmente elas são sobre a obra de arte, tá? Você vai fazer a leitura e você vai responder essas questões.
Virando aqui na nossa próxima página, na página 3, tá? Onde vai falar do município, da área urbana e da área rural, ou área rural e a área urbana, tá bom? Em geral, o município é formado por uma área urbana, conhecida como cidade, e uma área rural, conhecida como campo, como a gente já sabe. Você conhece alguma área rural? Você já visitou algum sítio? Nas suas férias você foi em algum lugar parecido? Foi? Olha que legal, né? Olha o que diz. Alguns municípios não têm área rural, sendo composta apenas pela área urbana. Tem muitos municípios, gente, que não tem tanta floresta como a gente tem aqui no Amazonas, né? E geralmente não tem essa área rural, que seria o campo, os sítios, né? Geralmente não tem, porque as cidades são formadas, são criados muitos prédios e logo aquele espaço onde era o campo, ele se torna ruas, cidades mesmo, onde são construídas. Na área urbana, há muitas construções de casas, escolas, edifícios, residências e comércios. Aquele shopping, né, onde você vai tomar aquele sorvete gostoso, que eu sei que você vai. Uma grande concentração de veículos e pessoas, né? Quando você vem para a escola, que você vem de carro, né? Então, tudo isso são elementos da cidade, né? Na área rural, predomina fazendas, sítios, chácaras. A população é bem menor comparada à área urbana, assim como o fluxo de veículos. Lá no campo a gente quase não vê, a não ser que sejam os tratores que vão plantar, né, para colheita também, que são usados esses veículos, mas geralmente a grande quantidade de veículos a gente vê aonde? Na cidade, né? Vamos lá. Aqui na nossa página 4 diz o seguinte: no Brasil, o tamanho da área rural e urbana do município varia bastante. Acompanhe a leitura aí na página 4, tá bom? Observe a fotografia a seguir, que apresentam cidades de diferentes tamanhos. Verifique aqui, tem algumas cidades que têm até algumas características de área rural, né? E tem outras cidades não, que são construídas mesmo muros de concreto, são prédios muito altos, então você já olha, já identifica só em olhar aquela imagem, certo? Da mesma forma, no campo é possível identificar propriedades de diferentes tamanhos. Verifiquem aqui, olha, no livro de vocês, nós temos uma propriedade que tem uma casa, logo tem uma lavoura, e aqui abaixo só é uma grande lavoura. Isso também faz parte da área rural, tá bom? Do município. E aqui na nossa página 5, tem uma atividade de apoio muito legal que você vai fazer. O que você vai fazer? Você vai lá no seu material complementar, que fica no fim do seu livro, tá bom? Aí você vai recortar o material de apoio que tem lá, a página 5 de geografia, e você vai colar. Você vai recortar e vai colar em cada lugar específico. Você vai ver a imagem, isso é da área rural. Aí eu vou colocar aqui onde está pedindo, só um exemplo, tá? Aí você vai recortar outra imagem. Conforme o título de cada espacinho, você vai fazer o recorte desse material e vai colar aqui no seu livro, na página 5, tá bom? Esse material de apoio você encontra lá no fim do seu livro, tá? E aqui na página 6, nós temos a nossa atividade, tá bom? Ela se estende até a página 7. O que está dizendo aqui? Explique o que é o município. Como nós vimos, o município é o local onde tem grandes construções, tem muitos veículos, tem muitas pessoas, são as cidades, né, gente? Então você vai responder o que seria o município, né? Analise a fotografia do município, aí você vai analisar e vai responder, tá bom? Aí nós temos a terceira. No espaço a seguir, desenhe sua casa e os elementos da paisagem ao redor. Aí na sua casa tem muita árvore? Aí você vai colocar bastante árvore. Ai, prof, eu moro aqui num apartamento, não tem muita árvore. Aí você vai desenhar o prédio, tá bom? Os apartamentos, tá bom?
Ai, mas eu moro aqui no bairro mesmo, aí minha casa é bem espaçosa, tem um quintal bem grande, cheio de árvore, tem meu animal de estimação. Você também vai fazer esse desenho conforme o local que você mora, tá bom, terceiro ano? E aqui na nossa página 7, ele diz o seguinte: observe o croquis do município de Itubiara, em Goiás. Agora classifique os elementos da paisagem em naturais ou culturais. Aí você vai verificar quais são os elementos naturais. Lembrando que sempre os elementos naturais, eles remetem o quê? Ao campo, à vegetação, às árvores, tá bom? E os elementos culturais. O que seriam os elementos culturais? É o que é construído na cidade, que são as ruas asfaltadas, né? Onde entram os postes para colocar energia elétrica que vai até a nossa casa, as lojas, os shoppings. Então você vai fazer essa comparação. O que seria o elemento? Você vai descrever aqui os elementos naturais e os elementos culturais, tá bom? E aqui na letra B, com base no croquis, desenvolva uma legenda para identificar os elementos da área A e área B. Aí você tem aqui, olha, o ícone, que é uma casinha, certo? Aqui é a moradia, aí você vai colocar a rua, você vai desenhar a rua. Aí se tiver, por exemplo, árvore, você vai colocar árvore. Se tiver também aqui nessa paisagem plantação, você vai colocar plantação. O que seria a plantação? A plantação de lavouras, a plantação de árvores frutíferas. Você escolhe o que você quer desenhar, tá bom? Então essa é a nossa atividade de geografia, a primeira atividade desse bimestre, tá, terceiro ano? Que ela se estende às perguntas que você vai copiar lá no seu caderno, que estão lá na página 2. Você vai copiar, vai responder, aí depois vem para a atividade que estão na página 6 e na página 7, tá bom? A professora também já enviou um cronograma lá no grupo onde papai e a mamãe estão participando, para que fique mais claro o que tem que ser feito no caderno e o que tem que ser feito no livro, tá bom? Essa é a nossa aula de hoje e nós encerramos por aqui, mas amanhã tem mais, tá?